Shalom, shalom, shalom aleculam, shalom haverim. Mais um vídeo aqui no canal, As Escrituras Sem Fermento. E hoje vamos falar mais uma vez sobre as Escrituras, especificamente vamos falar sobre os 5 livros a Torá. Esse é um assunto assim, muito interessante. Eu já dei algumas referências em vídeos anteriores, mas eu precisava fazer um vídeo somente sobre isso. O nosso mestre, Yeshua HaMashiach, ele disse: o meu povo padece por não conhecer as Escrituras. Vou deixar para vocês aí a passagem onde ele disse isso. O meu povo padece por não conhecer as Escrituras. Então eu pergunto a você, nesse vídeo somente sobre isso, quais Escrituras ele se refere? Muitos dizem que existe a Velha Aliança e a Nova Aliança. Eu vou deixar para vocês, eu vou fazer um vídeo somente sobre isso, sobre Nova e Velha Aliança, mas eu deixo para os irmãos e as irmãs estudarem a Jeremias 31, 31, ok? Começa lá, 31, 31, 33. Jeremias 31, 31, 33. Vocês vão ver lá onde começou abre aspas, a nova aliança, que não é nova aliança, é uma aliança renovada. O que é chamado de Novo Testamento, abrir e redeixar, significa aliança renovada, né? Mas eu vou fazer um vídeo somente sobre o que é Nova e Antiga Aliança, Antigo e Velho Testamento. A gente vai falar especificamente nisso, então vai ficar melhor. Bom, vamos lá. Ele disse: o meu povo padece por não conhecer as Escrituras. Hoje, nós temos uma Bíblia inteira, né, com todos aqui os livros que consideraram inspirados, onde você tem todas as cartas de Paulo, as epístolas e etc e tal. Aí eu deixo uma reflexão para vocês. É coerente pegar e ler uma carta de outra pessoa? Eu vou deixar para os irmãos refletirem o seguinte: peguem as epístolas de Shaul, de Paulo, e leiam elas e vejam o que ele fala para uma carta, em outra carta. Por exemplo, veja o que ele fala aos Coríntios, veja o que ele fala aos Efésios, o que ele fala a Roma, aos romanos, que não eram romanos, eram gentios, né, efraimitas, que vocês vão entender isso aí quando eu trazer o estudo das duas casas de Israel. Mas veja que para Coríntios, para Efésios, para Roma, ele manda cartas específicas, porque eram para aquelas pessoas daquela região. Não era para nós hoje. A maioria do cristianismo, 90% do cristianismo, não se baseia em Yeshua. Eu vou fazer um vídeo somente sobre isso. Se baseia em Paulo. Não são cristãos, são paulianos. Não são seguidores de Jesus, são seguidores de Paulo. Não seguem Yeshua, seguem Shaul, o Ravi Shaul. Mas, então, o Messias disse: meu povo padece por não conhecer as Escrituras. Vamos dar uma introdução aqui muito rápida. A Bíblia, todo mundo diz que a Bíblia é inspirada por Deus. Tem pessoas que acham que quando diz que toda palavra é inspirada, eles acham que assim funciona, que está lá o profeta que escreveu, aí é como se baixasse um Chico Xavier. Ele abaixa a cabeça, fecha os olhos e começa a escrever assim, ó. Tudo. Ele ali não tem autonomia nenhuma, ele está escrevendo tudo que Deus mandou. Então ali Hashem fala para ele, ele começa a escrever, ele não vê nada, não. A Bíblia não é psicografada. O inspirado ali não é psicografado, é diferente. Veja bem, quando nas Escrituras, quando no Tanakh, nós não temos isso na Brit Hadashah, mas no Tanakh ou Tanakh, temos muitas passagens onde é exatamente aquilo que o próprio rei Elohim manda dizer. Então o que o profeta diz? Ele diz assim: assim diz o Senhor. Aí o profeta diz: assim diz o Senhor. E ele vai discurso o que o Eterno manda dizer. Quando é dito assim diz o Senhor, é a palavra realmente do Eterno. O Eterno disse aquilo. Ok? Não temos nenhuma passagem assim na Brit Hadashah. Nenhuma. Não tem. Então eu deixo para vocês refletirem. O que temos aqui no Tanakh, que onde está inserido a Torá ela foi um presente que o Eterno deu para todos nós, através de Moshe. Muitos dizem que a Torá é só para os judeus, guardar o sábado é só para o judeu, não comer coisas imundas é só para o judeu. Então eu vou aproveitar e vou fazer uma pergunta para quem me ouve.
Se você acha que guardar o sábado é só para judeu, que não comer porco, camarão, essas coisas é só para judeu, eu pergunto, que Deus é esse? Que para um povo ele diz, olha, você não vai comer porco, mas para o outro pode comer. O qual a ciência já provou que a carne de porco só faz mal, dá doenças, não é bom. Vou dar um exemplo, se você sofreu uma queimadura ou um acidente e for no médico, ele vai dizer para você, de 8 a 15 dias não come carne de porco. Por que será? Se você fizer uma tatuagem, o tatuador vai dizer para você, durante 15 a 30 dias não coma carne de porco. Se o tatuador não te disser isso, ele não é um bom profissional. E não que eu esteja recomendando a ninguém se tatuar, eu estou dando um exemplo. Por quê? Porque ela atrapalha a cicatrização. A carne de porco, entre muitas outras carnes que Hashem considera não, ele disse que é imunda e é imunda, ela faz mal para a saúde. Então o Eterno diz para um povo, você vai ser kosher, você vai ficar limpo e o resto é imundo. Será que esse é o mesmo Deus que está aqui na Torá? O Deus que é justo, é fogo consumidor, mas ele é justiça. Se ele é justo, não pode para um povo dar coisas boas e para o outro dar lixo. Então não, o Eterno não é assim. Dizem que os 10 mandamentos, apenas 6 são para judeus e 4 não são. Não, 10 são para judeus e 4 não são. Os gentios, os goi, não precisam. Então você acha que é assim que funciona? Não. Todos os 10 mandamentos foram dados para todos aqueles que são israelitas. Nós somos filhos de Abraão na fé, então somos israelitas. Então foram dados para nós. Não roubás, não matarás, né, que não assassinarás, não é matarás, é uma tradução errada. Vou fazer vídeo falando sobre isso. Não cobiçarás, etc e tal, não farás imagens, né, adorar somente a um Deus. Então isso não é para ajudar, é para todos. Mas, vamos lá, a Torá ela foi divinamente inspirada. Por quê? Porque a Torá, segundo estudos, ela foi inspirada para Moshe, ou o mensageiro celestial, ou um outro anjo que aí não diz, falou para Moshe o que ele tinha que escrever. A Torá não foi Moisés que pegou lá a sua caneta, a sua pena e começou a escrever. Não, a Torá ela foi totalmente inspirada pelo Eterno. Moshe não fechou os olhos e ficou psicografando, mas o anjo falou para ele o que ele tinha que escrever. Então a Torá ela é a palavra de Deus. Muitos não querem ouvir isso, muitos querem fugir da responsabilidade. Também trarei todos esses estudos no canal. Muitos querem fugir da responsabilidade porque naquele grande dia, quando o Mashiach vir, aonde ele diz assim, e naquele dia todo joelho se dobrará diante de mim, assim diz Yeshua, e toda língua confessará diante de Deus. Naquele dia todos serão cobrados. Você comeu coisas imundas, você não guardou dias nenhum, você praticou promiscuidade, você foi idólatra, você não foi honesto, você não honrou seu pai e sua mãe. Aí eles vão dizer, ah, mas foi o pastor que me ensinou, ah, mas foi o rabi que me ensinou. Aí o Eterno vai dizer, não darei por inocente. Quase todos têm uma Bíblia em casa. Mesmo uma Bíblia grega, com os paganismos e tudo, está aqui muito claro, guardais, lembrais do meu sábado, desde Gênesis até Apocalipse, não comeis coisas imundas, está aqui dizendo aqui, ó, na própria Torá, diz que a Torá jamais pode ser mudada. Se ela mesma diz que ela jamais pode ser mudada, e a Torá é a palavra de Deus, porque foi um próprio anjo que inspirou, que ditou para Moshe, como que esse anjo mentiu? Se a Torá diz que ela não pode ser mudada, ela é eterna, ela é para sempre. A Torá não pode ser mudada. A nova aliança, a aliança renovada, que começou lá em Jeremias 31, 33, é dito o seguinte, e eu farei uma nova aliança, diferente da que fiz com seus pais, e as colocarei a minha lei, não diz que a lei seria revogada, a minha lei em teus corações, e não será mais em placa de pedra, mas sim no coração. Aqui no Tanakh, as leis estavam nas pedras. Na Brit Hadashah, na Aliança Renovada, a lei de Deus, a lei de Hashem, está agora no coração. Não mais em pedra, não tem nada de pedra aqui. A lei agora está no coração, não em pedra, mas a palavra de Deus, a palavra inspirada, é a Torá, os 5 livros que o próprio anjo
ou o próprio Mashiach, porque não especifica, inspirou a Moshe a escrever. E agora a gente vai ler aqui algumas passagens para fechar o vídeo, mostrando o que é a palavra, e a gente vai ver que quase tudo que eu vou pegar aqui está na Brit Hadashah, para não dizer que eu estou usando somente o Tanakh, o Antigo Testamento, que não é antigo. Eu vou fazer vídeo em breve a respeito disso. Então eu convido os irmãos a pegar aí uma Bíblia, pausa o vídeo, pega a Bíblia de vocês, e a gente vai ler junto agora Salmos. Também vou deixar um print para vocês com todas essas passagens que eu estou lendo, mas vamos ler junto aí. Salmo 119, 11. Salmo 119, 11. Pega de vocês aí. E está escrito assim: E estendi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti, e escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Aqui o salmista diz a tua palavra ele está dizendo da Torá, não é do, é da Torá. Então, Salmo 119, 11. Vamos ler depois juntos aqui. Que passagem é essa aqui? Ah, tá, é a mesma passagem. Peguem aí comigo aí agora com vocês Provérbios 35. Ainda estamos aqui no Tanakh, né? Provérbios 35. Diz aqui: toda palavra de Deus é pura, escudo para os que nele confiam. Vejam bem, Provérbios 35, vou ler de novo que eu li aqui errado, olha, 35. Toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Aqui quando diz toda a palavra, é a Torá. Todos os discípulos de Yeshua eram seguidores da Torá. Nenhum deles foi contra, nem Shaul foi contra a Torá, nem contra a lei, nem contra o Shabat, nem nada disso. Eu farei vídeos bem mais completos a respeito disso, mas isso é coisa de Roma. Nenhum dos discípulos eram contra a Torá ou contra a lei. Provérbios 35. 35. Toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Então a palavra que diz a Torá, com certeza é a Torá. A Torá é a palavra do Eterno. Peguem agora comigo aí Mateus. Mateus 4:4. Aqui já estamos na Brit Hadashah. Mateus 4:4. Vocês vão encontrar aí, ó. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverás o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Qual que é toda a palavra que saiu da boca de Deus? Que foi um próprio anjo que ditou? Qual? O único livro que foi totalmente inspirado, a Torá. Então temos aí a Brit Hadashah, Aliança Renovada, 5. Então, 4, né? Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverás o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, sempre a Torá é a palavra do Eterno. Vamos agora para João e Aronã. João 17:17. João 17:17 vai dizer assim: santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Que palavra que João está referindo aqui? A Torá, porque pensa, é tão simples quando você deixa tudo que te ensinaram e você vai para o texto. Santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Qual é a tua palavra? A Torá. Todos seguiam a Torá. Quando os apóstolos escreveram os livros, eles não tinham esses livros na mão, eles não estavam referindo a palavra deles mesmos, até porque nenhum disse assim diz o Senhor. Como eu falei que é na palavra, pode pesquisar, quando o profeta dizia o que realmente dizia o Eterno, ele colocava, assim diz o Senhor. Então todos os discípulos eram seguidores da Torá. Vamos lá, 2 Timóteo 3:16, 17. 2 Timóteo 3:16, 17. Toda a escritura divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para reguardar e para corrigir e para instruir em justiça. Qual a palavra que ensina tudo? Aonde que ensina o que comer, o que beber, como ser um bom pai, marido, esposa, patrão, servo? Onde ensina tudo? Na Torá, em Levíticos, em Êxodo, em Gênesis, a gente aprende tudo. Então, 2 Timóteo 3:16, 17. Toda a escritura divinamente é inspirada e proveitosa para ensinar,
para reguardar e para corrigir e para instruir em justiça. Então todos eram seguidores da Torá. E vamos fechar em Hebreus 4:12. Hebreus 4:12. Em Hebreus 4:12 vai dizer assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante que a espada, alguma de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e mudelas, e a apta a discernir os pensamentos e instituição do coração. Vou ler aqui de novo que eu me dei uma travada aqui, ó. Estou com as vistas já cansado, vou ficar sem óculos. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante que uma espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e penetram os olhos daquele a quem temos de tratar. Então, toda a Escritura, aqui quando diz a palavra de Deus, está se referindo à Torá. Toda vez na Escritura que se refere à palavra de Deus, está se referindo à Torá. Todos os apóstolos, quando referiam-se à palavra de Deus, eles estavam referindo-se à Torá. Eu vou deixar para vocês aí o print, como eu disse, dessa passagem. Com todas essas passagens aí, vocês podem examinar e conferir na casa de vocês. O vídeo vai ficar por aqui. Lembre-se, quando diz a palavra de Deus, é a Torá, que foi totalmente inspirada para Moshe. Então, fiquem todos na paz, que o rush do Eterno seja sobre todos vós. Muita paz, muita shalom. Se inscreva no canal que não é inscrito, deixe seu like, curte, comenta, compartilha. Link do WhatsApp, quem quiser participar. E que o Eterno abençoe a todos. Shalom Adonai.